Que país é este? Uma coisa é um país, outra um ajuntamento. Uma coisa é um país, outra um regimento. Uma coisa é um país, outra o confinamento. Uma coisa é um país, outra um fingimento. Uma coisa é um país, outra um monumento. Uma coisa é um país, outra o aviltamento. Vivi 64, participei dos movimentos da UNE, fundei o Centro Popular de Cultura em Belo Horizonte, vivi os dramas de 68 e nos tempos áureos da ditadura eu estava aqui no Brasil nos anos 70, enfrentando a realidade como era possível. E esse poema começou a ser gestado nos anos 60 e 70. E só foi publicado em 1980, quando ainda era proibido. Era o governo Figueiredo, foi publicado uma página inteira no Jornal do Brasil e criou uma situação estranha, tanto para os militares, para o público e até para os guerrilheiros. Há 500 anos, caçamos índios e operários. Há 500 anos, queimamos árvores e hereges. Há 500 anos, estupramos livros e mulheres. Há 500 anos, sugamos negras e aluguéis. Há 500 anos dizemos que o futuro a Deus pertence, que Deus nasceu na Bahia, que São Jorge é que é guerreiro, que do amanhã ninguém sabe, que conosco ninguém pode, que quem não pode, sacode. Há 500 anos somos pretos de alma branca, não somos nada violentos, quem espera sempre alcança e quem não chora não mama, e quem tem padrinho vivo não morre nunca pagão. Há 500 anos propalamos, este é o país do futuro, antes tarde do que nunca, mais vale quem Deus ajuda e a Europa ainda se curva. É, na verdade, uma crítica à nossa sabedoria popular, repetida há 500 anos, e uma crítica a esses slogans que têm que ser refeitos para que o país avance. Agora, foi publicado em 1980. Temos aí 30 e tantos anos. Né? Que essa pergunta não surgiu de uma frase do Francelino Pereira, que era senador na ocasião. Essa pergunta estava em Machado de Assis, estava em José de Alencar. E eu costumo dizer que Cabral, quando se aproximou da costa do Brasil, deve ter feito essa pergunta: que país é este? Né? Portanto, é uma pergunta que é internacional, é multinacional, é intemporal, e nós estamos há 500 anos tentando responder. E cada geração, isso é importante, responde à sua maneira. Uma maneira de responder foram as diretas. Outra maneira é o que está acontecendo agora nas ruas. Uma nova geração que quer alguma coisa que ainda não sabe exatamente o que é, mas estão querendo um progresso, uma modificação qualquer no país. A minha intenção básica era extravasar a minha angústia, a minha ansiedade pessoal. E quando o choro pessoal se transforma em coro, é que alguma coisa está acontecendo, né? Quando eu percebi que eu não estava falando sozinho e que havia uma voz plural, aí o texto começou a ganhar sentido. Tanto é que ele foi editado primeiro na Suécia, entre os exilados brasileiros que lá estavam, e não no Brasil, que aqui era proibido. Então, essa transformação do pessoal em social que eu acho que faz de um texto, converte um texto em coisa literária, né? Em coisa intemporal. E, evidentemente, existe aí uma coisa geracional. Eu sou um homem que viveu em décadas determinadas, passou por experiências determinadas, e isso está registrado nesse livro. Mas o que importa na poesia enquanto crônica, e crônica aí no sentido de registro do tempo, né? É que ela, registrando o tempo, ela tenta registrar uma espécie de essência desse tempo.
coisa, aliás, que já havia sido falado por Aristóteles, quando ele dizia que a poesia era mais verdadeira do que a história, ou seja, ela essencializava algumas coisas de tal maneira que os historiadores, quando vão escrever, sempre colocam uma epígrafe de um verso e um poema, porque precisam da essência poética para captar um certo momento. Talvez eu tenha levado mais de 10 anos fazendo esse poema. Essa pergunta, que país é este? E o primeiro verso do poema, para falar a verdade, nasceu de uma conversa que eu tive em 1965, quando um brasileiro foi à Universidade de Los Angeles, na Califórnia, onde eu dava aula, e de repente ele estava tão encantado com as coisas que ele via nos Estados Unidos, a diferença que havia entre o Brasil, que naquele tempo era puro século XVIII, e lá a Califórnia já vivia o século XXI. De repente ele me disse, eu vou mandar meu filho estudar aqui para ele ver a diferença entre um país e um ajuntamento. Essa coisa ficou na minha cabeça, né? Que acabou resultando no primeiro verso. Uma coisa é um país, outra um ajuntamento, né? Quer dizer, o grande segredo, né, dos países que se tornaram países é transformar essa coisa informe, essa anomia, numa coisa mais organizada, né? Seguinte detalhe, essa coisa vai se transformando no tempo e no espaço. Nosso país não é o mesmo do Machado de Assis. É totalmente diferente. Não é o mesmo do tempo de Tomé de Souza. Esse país que está nascendo agora não é o mesmo das diretas. Então cabe ao governante ter a sensibilidade de captar sinais dessa transformação e ir conduzindo, né, o país nessa direção que o país quer. Em 2010, me chamaram para uma homenagem em Brasília, numa Bienal de Poesia, que era celebrando os 50 anos da criação de Brasília. Então eu propus ao auditório um exercício. Ao invés de pensar esses 50 anos vividos de 1960 até 2010, pensar 2010 mais 50, como é que seria o Brasil em 2060. Então, eu trabalhei das duas maneiras. O que era o Brasil do meu tempo, o que era a poesia que se fazia naquele tempo, a vanguarda, a participação social, etc. E como é que seria essa coisa daí a 50 anos? E quando a gente pensa em 50 anos, é longíssimo. Isso não vai acontecer nunca. Acontece no dia seguinte. Né? Há 50 anos atrás, para mim, foi ontem. Foi ontem, 50 anos atrás foi ontem. A gente pode cantar um bolero, né? Assim se passaram 50 anos. Então, que Brasil teremos em 2060, em 2070? Boa pergunta, que eu não poderei responder. Você pensar o seguinte, o modernismo brasileiro, em 1922, não é isso? Eu fui chamado para fazer uma conferência quando o modernismo brasileiro comemorou 50 anos. Isso foi ontem, 50 anos, 72. Acontece que nós estamos em 2013 e daqui a quantos anos? 9 anos? Teremos centenário. O centenário do modernismo. Eu espero estar vivo até lá. Então a questão é essa. 50 anos atrás foi ontem. 100 anos atrás foi ontem. Drummond, que já tem 110 anos aí, passava aqui nessas ruas perto de mim, conversava comigo. Fernando Sabino, daqui a pouco vai fazer 100 anos. Rubem Braga, olha a casa do Rubem Braga ali. Você filma depois na casa do Rubem Braga. Está comemorando 100 anos, eu conversava com ele. Então 100 anos não é nada. Aquilo ali, ó,
é a cobertura do Rubem Braga. Está 100 metros, sei lá, 200 metros da minha casa. Era a fazenda do Rubem, o sítio, tinha ali tudo. Legumes, árvores frutíferas. Tem até umas tartarugas até hoje lá, que o filho dele, o Roberto, e a Maria do Carmo, que é a nora, cuidam. Agora, entre a cobertura do Rubem e nós que estamos aqui, está aquela coisa ali no meio, ó, chamada Complexo Rubem Braga. Aquele rapaz de Cachoeira Itapemirim jamais poderia imaginar que essa coisa incrível que é o metrô estaria aqui sendo construído ao lado da casa deles, 10 andares, um elevador, se contata com uma outra torre que tem lá em cima para levar o pessoal dessa comunidade às suas casas. Ou seja, mudam-se os tempos, mudam-se as vontades e a poesia permanece para sempre.